Se eu te falar que Hiruzen tem culpa por praticamente todo o caos no mundo ninja em Naruto, você iria acreditar em mim? Pois é, galera, por todas as suas ações não calculadas, Hiruzen trouxe literalmente um caos ao mundo shinobi. Até mesmo, convenhamos, a quarta grande guerra ninja pode também ter sido culpa do nosso querido e amadíssimo terceiro Hokage. Vem comigo que hoje nesse AmbuCast tá sensacional. Bom, galera, aqui quem fala é o João Vitor Ambu, então já vai aqui, meu parceiro, se sentando, porque hoje o assunto é polêmico. Vamos falar de um personagem icônico de Naruto, que é o Hiruzen Sarutobi. Então, por favor, antes de você querer criticar, veja o vídeo todinho, porque você vai entender por que eu disse que o Hiruzen é sim praticamente um dos principais causadores do caos no mundo ninja. E olha que Naruto é sobre muitas coisas, cara. Bem que você vai ver esses detalhes interessantes. O primeiro detalhe, basicamente, galera, é o atrito entre os Uchihas. Obviamente, muitos de vocês sabem, o atrito já vem desde o segundo Hokage, tá? O segundo Hokage tinha medo de acontecer uma guerra civil e os Uchihas, literalmente, né, remanescentes do Madara, acabarem ali, né, não compactuando com os planos de Konoha. E o próprio Tobirama colocou meio que para que pudessem ficar de olho nos Uchihas, transformou eles em policiais, dando a eles um posto, né, bem, digamos assim, interessante, para eles poderem tomar conta da vila, tomar conta dos assuntos civis, fazendo com que eles fizessem meio que parte de todo o ciclo do governo de Konoha, sendo o que? Policiais, a principal fonte, a principal lei que existe em Konoha, ou seja, os caras meio que literalmente comandavam tudo, ou seja, a proteção de Konoha interna era por conta dos Uchihas. Uma baita honra, mas os Uchihas não gostaram muito disso não, pelo menos aqueles que tinham pensamentos diferentes. Só que o Hiruzen, em vez de explorar essa fraqueza que o Tobirama trouxe, ele continuou deixando isso se acumular. E mais Uchihas criaram insatisfação. E com isso, os Uchihas acabaram, né, começando a pensar em um golpe de estado. O que ocasionou, sabem o quê? Né, o ataque da Nove Caudas. Bom, foi o momento perfeito, embora não fosse calculado, foi o momento perfeito quando a Nove Caudas atacou Konoha, porque já existia um atrito. Quando a Nove Caudas atacou e descobriram que era um Uchiha que estava manipulando, né, por causa de uma suposição que o Danzo fez, Danzo vai tomar naquele lugar. Basicamente o Hiruzen começou a ficar pensativo em relação a isso, porque realmente só um Uchiha conseguiria controlar uma raposa de 9 caudas, uma das 9 bijus, a mais poderosa dentre toda a hierarquia delas. Ou seja, não era qualquer ninja que conseguiria fazer isso. Só um ninja do nível Madara conseguiria fazer algo grandioso dessa forma. Foi o que os anciões da Vila da Folha pensaram naquele momento. Então o Hiruzen literalmente deixou ainda mais a bola de neve crescer quando a Kurama atacou, quando a Nove Caudas atacou. Consequentemente, depois disso, sabe o que aconteceu? A maior esperança dele também veio a morrer, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, que era de Jinchuriki da Nove Caudas. Então aí aumentou ainda mais o caos na mente do Hiruzen, porque ele teve que reacender ao seu posto de Hokage novamente. O que já estava meio que bagunçado, estava sendo ajeitado pelo Minato, foi bagunçado pelo Hiruzen e os 3 anciões da Vila da Folha, Homura, Koharu e Danzo. Cara, aqueles 3 ali, meu parceiro, são... Nossa, mano, nem tem nem que falar, mas eles atrapalharam muito nas decisões do terceiro Hokage, o que ocasionou, mais pra frente, obviamente, em muitos outros caos e, consequentemente, como vocês sabem, a destruição e a aniquilação dos Uchihas. Outro ponto interessante que eu tenho que ressaltar pra vocês, que ele pecou muito, foi em deixar o Orochimaru livremente por aí. Aí você pode falar, mas o Orochimaru ajudou no final. Mano, pensa comigo, se ele tivesse dado cabo do Orochimaru, ele estaria vivo e nada disso teria acontecido. Muita gente teria sido salva, porque o Orochimaru matou geral, muita gente serviu de adubo, serviu de experimento pro Orochimaru, e ele deixou o Orochimaru sair impune, e ainda por cima veio a morrer com isso. O Orochimaru atacou Konoha, matou muita gente, e tipo assim, hoje em dia ele anda de boas no mundo ninja, porque ele foi perdoado, tá ligado? Então vocês notam aqui que o Hiruzen, eu não ia achar ruim se o Hiruzen fizesse isso com o seu aluno, porque o aluno dele foi pra um caminho que ele não conseguiu, entenderam? Então é isso que você tem que entender. O aluno dele foi pra um caminho que não seguiu. O aluno dele tacou Konoha, ali a partir do momento ele teria que fazer o quê? Não tirar os jutsus dele, mas sim acabar com a raça dele. Não foi o que o Hiruzen acabou fazendo. Outro ponto que também ele pecou muito e que literalmente só escalou ainda mais o ódio no mundo ninja foi deixar o Danzo opinar sobre todos os assuntos e os mais importantes, os mais insanos de Konoha. Além também de deixar ele fazer o que ele queria. Mano, o Danzo pegava órfãos de guerra e transformava nas suas marionetes, como o Sai, como tentou fazer com o Kabuto, que ele fez com o Kabuto também, manipulou o Kabuto de uma forma que o Kabuto, né, que a
a mãe do Kabuto, né, que era a freira, que eu acabei esquecendo o nome dela aqui agora, ela acabou meio que não reconhecendo o Kabuto depois de muito tempo. Consequentemente, o Kabuto, sem saber quem era, acabou vindo a matar ela sem querer. Quando ele descobriu, ela nem sabia quem era ele, porque eles fizeram uma lavagem meio que cerebral na cabeça dela, entenderam? Então o Danzo fez muita coisa horrível que o Hiruzen acobertou. Até mesmo o experimento de células do Hashirama, ele fez, o Hiruzen sabia e não quis parar com isso. Ele tentou até mesmo pegar o olho do Sharingan do Kakashi e o Hiruzen quase deixou isso acontecer. Então o Danzo também é, tipo assim, a maior pedra no sapato do mundo ninja. E o Hiruzen, tipo assim, deixou ele ficar andando livremente como se fosse uma pessoa normal. E no final ele ainda queria tirar uma de grandão falando que ele tava fazendo aquilo pelo mundo ninja. Não era essa, o Konoha e o mundo ninja. Pra cima de mim, Danzo. Sério mesmo. Hiruzen que bateu a mão na sua cabeça e falou: ah, vai, meu filho, faz o que você quiser. Então não cola pra mim todas as ações que eu citei pra vocês do terceiro Hokage até agora. Principalmente o Danzo, que é aí que não desce mesmo, acredito eu, pra ninguém. O Danzo deitou e rolou durante todo o posto do terceiro Hokage. Quando a Tsunade chegou, vocês viram que isso acabou. Ele só pôde começar a agir novamente depois que a Tsunade entrou em coma. Ou seja, pensa, cara, o cara só fazia isso porque o Hiruzen era otário. Agora o penúltimo ponto aqui é basicamente deixou quase uma guerra civil acabar com Konoha inteira. Galera, os Uchihas tinham poder suficiente para tomar Konoha? Claro que sim, tinham Uchihas poderosos, tinha o Fugaku com o Mangekyo Sharingan. Agora imagina, Itachi Shisui também nesse golpe de estado. Não ia ter pra ninguém, meu parceiro, não ia conseguir ele fazer absolutamente nada. Então o Hiruzen deixou, né, como eu disse pra vocês, a bola de neve crescendo num nível que ele não conseguiu controlar. E os Uchihas já estavam se preparando militarmente para ascender, né, para roubar, para conseguir dar um golpe de estado em Konoha. Ou seja, porque eles estavam insatisfeitos, eles não conseguiam participar das reuniões, eles estavam sendo taxados como traidores porque a Kurama, a raposa de 9 caudas, atacou todos da vila. E todo mundo da vila, além de odiar o Naruto, também odiavam os Uchihas, pelo fato dos Uchihas serem os principais causadores, seriam os únicos capazes de controlar uma Biju com o poder ocular nesse nível. Ou seja, ele só deixou a bola de neve crescer ainda mais. E pra finalizar, galera, ele basicamente deixou agora a destruição dos Uchihas acontecerem. Sim, ele deixou isso nas mãos do Shisui e do Itachi. Olha só, duas crianças ele deixou eles resolverem esse BO inteiro que ele mesmo poderia resolver. Lembrando que o Shisui tentou primeiro, só que ele não conseguiu. Por quê? Danzo roubou o olho dele. Ali ninguém falou nada, né? O Hiruzen, né, nossa, fingiu que nem sabia, obviamente. E depois o Itachi, quando não viu mais escolha, ele teve que fazer uma escolha difícil. Acabar com todos o clã, inclusive sua própria família. Então, vocês notam aqui que o Hiruzen deixou tanto caos acontecer, foi tanto sangue derramado, tanto por causa do Danzo, como por causa de tudo que já aconteceu no mundo ninja, que basicamente ele não conseguiu controlar os Uchihas. Ele já sabia que se os Uchihas entrassem em guerra com eles, muitos iam morrer. E Konoha, obviamente, sucumbiria à derrota, porque estaria destruída, e os Uchihas seriam os principais vitoriosos. E ela seria aniquilada pelas outras vilas vizinhas, porque saberiam que o Konoha estaria em, digamos assim, em completa desvantagem, estaria meio que fragilizada por causa desse golpe de estado que praticamente teria devastado Konoha por completo. Ou seja, todas essas ações que eu citei pra vocês foram um principal catalisador de muita coisa que aconteceu em Naruto, principalmente do caso do Danzo, tá, galera? Porque o Danzo colocou muito fogo no parquinho, inclusive fez com que a Katsuki das nuvens vermelhas fosse, né, meio que criada, né? A Katsuki, que era a raiz, acabou virando a Katsuki de nuvem vermelha, porque o Danzo estava de olho no Rinnegan do Nagato. E ali, com isso, tentou ali, botou uma lorota na cabeça do Hanzo Salamandra, e o Hanzo Salamandra comprou a ideia de que o Yahiko e a Akatsuki eram um problema pra ele. E ali voltou a Akatsuki. Akatsuki que literalmente causou muito caos no mundo ninja, capturando bijus. Inclusive o Sasuke entrou nela momentaneamente, consequentemente, como vocês sabem, pra capturar uma biju. Isso pra vocês verem, tudo que o Danzo fez é consequência da ineficiência do Hiruzen Sarutobi. Concorda comigo? Se você concorda ou discorda, deixe sua opinião nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me acompanhe para muito mais. Eu vou ficando por aqui, galera. Falou, é nóis. Fui!